Primeira aula de gestão financeira para empresas. Quero começar me apresentando. O meu nome é Lígia Guedes, eu sou empresária e sou especialista em gestão financeira para negócios, gestão de crise empresarial, reestruturação de negócio, precificação estratégica e educação financeira. E a minha missão, o meu papel aqui, é auxiliar empresários, assim como você, a estruturar o financeiro do negócio para que você possa dedicar o seu tempo para o que de fato importa, para o crescimento da sua empresa, sem ficar preocupado com os boletos que vencem amanhã. Antes de começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por que você criou a sua empresa? O seu negócio, ele existe para te dar mais liberdade ou dor de cabeça? Por que eu tô perguntando isso? As pessoas costumam começar um negócio baseado em 3 pensamentos distintos. Ou porque elas precisam de uma renda para poder custear todos os seus gastos pessoais, e aí a empresa ela se torna essa principal fonte de renda. Ou porque ela percebe que a renda que ela já tem não é suficiente para pagar todas as despesas, então ela abre uma nova empresa para poder fazer uma renda extra. E por fim, também tem aquelas pessoas que abrem um negócio, começam uma nova empresa, pensando no futuro. É um investimento que faz a longo prazo com o objetivo de ter retornos financeiros maiores, mas não tem necessidade de fazer essa retirada no momento. Antes da gente falar das finanças da empresa, nós precisamos falar da sua vida. E é por isso que eu perguntei o seu objetivo, qual foi o intuito quando você criou a empresa, porque ela vai impactar no dinheiro que você precisa retirar da empresa por mês. Aqui a gente vai descobrir quanto custa o seu custo de vida hoje, e como definir uma retirada mensal que a empresa tem condições de pagar. Ao falarmos de início de um negócio, há sempre uma dualidade entre a expectativa e a realidade. A expectativa quando começa um negócio geralmente é a liberdade financeira, mais tempo com a família, fazer algo que te deixe orgulhoso, que te dá um propósito na vida e um crescimento acelerado e com muita lucratividade. Mas a realidade é que quando esse negócio não é feito com a estrutura correta, as dívidas são constantes, o excesso de trabalho dificulta muito e impede o mais tempo com a família. Há aquela sensação de estar sempre patinando, porque você trabalha para poder ganhar mais, gasta mais, tem mais dívidas, mais responsabilidades e não tem clareza, fica sempre estressado e o que era para te trazer liberdade financeira, na verdade te aprisiona. Sabendo disso, nós estamos aqui para reestruturar essa empresa, para organizar o seu negócio e antes disso a gente precisa saber exatamente quanto que você precisa para pagar o seu custo de vida no mês. Quanto que você custa para viver no mês? Aqui a gente vai descobrir o valor mínimo que a empresa precisa gerar para manter a sua vida pessoal. Nós vamos levar em consideração os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis, ou seja, as suas despesas com moradia, com alimentação, com lazer e as suas despesas com seus sonhos e investimentos. E como que a gente vai conseguir contabilizar tudo isso? Eu vou apresentar para vocês um videozinho com um personagem fictício onde eu mostro exatamente quanto que ele ganha, quanto que ele gasta e quanto que a empresa que ele vai criar precisa custear da vida pessoal dele. Vamos para a prática. Bom, então vamos para a prática. Assim que vocês clicarem no link, vocês serão direcionados para essa página, você vai precisar fazer uma cópia. E aí aqui embaixo tem algumas abinhas, eu vou passar por elas brevemente, porque aqui o nosso objetivo é descobrir o seu padrão de vida hoje. Então você vai vir aqui em mapeamento financeiro, vai se deparar com essa planilha maravilhosa, e aqui você vai colocar todas as informações da sua vida financeira. Lembrando, qualquer quantia é relevante para a gente nesse momento. Nesse primeiro bloco, nós temos as receitas. Aqui você vai colocar todas as entradas de dinheiro que você tem no mês. Se você tem salário, você vai colocar nesse momento. Essa primeira parte aqui, ela é editável, então aqui o que está receita 1, você pode colocar, por exemplo, salário. Aqui na classe você vai colocar se isso é uma renda fixa, que você tem todos os meses, se é uma renda variável. Bom, aqui na parte da renda a gente vai colocar se é fixo ou variável. Como eu coloquei ali o salário, eu vou colocar que é uma renda fixa. Aqui na base você vai colocar uma média de qual é esse salário todos os meses. Então vamos supor aqui que no meu exemplo, eu vou dar o exemplo do João. João aqui vai ser o meu personagem fictício e João recebe um salário todos os meses de R$3.000. A segunda receita do João é o Prolabore, que ele tira da empresa que ele criou. Essa é uma renda variável, porque ele tira de acordo com o faturamento do negócio dele. Mas eu não vou colocar aqui a base agora. Antes de definir a base do Prolabore do João, nós vamos levar em consideração todas as despesas. Vou ignorar aqui, eu vou supor que o João não tenha outras fontes de renda, mas pode ser que você tenha férias, pode ser que você tenha 13º, restituição de imposto de renda. Então aqui você pode colocar todo o dinheiro que você sabe que vai entrar para você. Aqui, essa planilha ela vai te dar uma visão anual, então aqui o primeiro mês está o mês de maio e até no mês de abril do outro ano. Então, caso você tenha, por exemplo, a restituição de imposto de renda, eu só recebi no mês de junho. Você pode vir diretamente aqui no mês de junho e colocar o valor da restituição que você recebeu. Agora, a gente vai para o que de fato importa, para a parte das despesas.
Aqui, né, nesse cantinho, tá a descrição de todas as despesas e caso haja alguma aqui que você não tem, você pode pular, pode apagar, pode ficar à vontade com relação a essa organização. E caso você tenha alguma despesa que não está aqui também, é só você criar. Então, vou passar brevemente por elas. Vou supor que o João aqui, ele paga sim uma prestação do imóvel. Essa é uma despesa básica, porque ele precisa disso para poder viver. E ele paga por mês R$ 1.000. João não paga condomínio, vou pular essa linha, ele não paga IPTU, ele paga sim energia elétrica, também é uma despesa básica, e ele paga por mês R$ 150 de energia elétrica. De água, ele paga R$ 50 e de gás, ele paga R$ 100 por mês, internet R$ 100. Aqui, essas são as despesas básicas, né? Aquilo que ele precisa de fato para viver no mês. Conteúdo adicional via streaming. Vou colocar aqui que João tem sim. Aí aqui entra uma despesa com padrão de vida, não é necessário para ele viver, mas faz parte do lazer, então entra como padrão de vida. Vou colocar aqui R$ 34,90. É o valor que ele paga por mês do Spotify. Conta de celular, uma despesa com padrão de vida. Vou colocar aqui que o João paga por mês R$ 30 de conta de celular. Academia de esportes, padrão de vida, ele gasta R$ 100 por mês com academia de esportes. João não tem filho. No meu exemplo, ele não vai ter filho, então nós vamos pular tudo isso. João já terminou a sua faculdade, não gasta com material escolar, mas João comprou um carro, então ele tem sim uma prestação no veículo. Vamos considerar aqui o padrão de vida e que essa parcela é de R$ 600. João gasta R$ 400 de combustível por mês, não tem gastos com estacionamento, nem IPVA. Aliás, IPVA uma vez no ano ele teve, né? Mas eu vou desconsiderar aqui no nosso exemplo. João paga o seguro do carro, porque ele sabe que isso é importante. E ele paga o valor de R$ 50 por mês. Manutenção do carro, ele não tem esse gasto, nem com lavagem, ele lava em casa mesmo. Não gasta com clube, não tem pet, não tem gastos com medicamentos, personal trainer, plano de saúde. João tem plano de saúde, ele paga por mês R$ 350 do plano de saúde. Não tem empregada doméstica. Aqui você vai passando por todos esses gastos e é importante que você olhe um por um, porque pode ser que você esqueça. Então, é interessante que você passe por eles com bastante atenção. Aqui tem parcela de cartão de crédito. Aí vai uma recomendação minha para você. Nesse momento, pega a fatura do seu cartão de crédito e olha exatamente quanto que você gastou com cada área dentro daquele cartão de crédito. Destrinche mesmo aquela fatura, porque cartão de crédito ele é uma forma de pagamento. Então, você pode sim vir aqui e colocar o valor da fatura que você costuma pagar por mês. Mas o ideal é que você coloque aqui com o que você gasta no cartão de crédito. Então, pode ser que esse valor que você paga no cartão de crédito seja de roupas. Aí aqui você pode colocar uma linha para roupas, por exemplo. Ou pode ser que seja com estética, que você coloca, por exemplo, apaga dívidas e prestações se você não tem, e coloca aqui roupas, sapatos, estética. Porque dessa forma você vai saber exatamente quanto que você está gastando com cada área da sua vida. Supermercado. Supermercado, João gasta bastante. Inclusive, a maior saída de dinheiro dele é para o supermercado. Ele gasta R$ 1.500 por mês. João, ele paga ali, vou colocar aqui... Não vou colocar parcela de cartão de crédito. Ele paga R$ 30 de tarifa bancária por mês. Ele faz uma doação de R$ 100 todos os meses. João não gasta muito com roupa, nem sapato, nem estética. Aliás, estética ele gasta... Ele corta o cabelo dele uma vez no mês. E isso custa para ele R$ 30. Lazer. João é uma pessoa que gosta de viajar. Então, ele deixa ele por mês R$ 300 para ele gastar com lazer, para sair com a família. No meu exemplo, ele não tem família, né? Mas, enfim, espero que aqui vocês tenham entendido exatamente como funciona o lançamento das despesas. Pode ser que tenha algumas reservas, por exemplo, você guarda uma reserva todos os meses. É interessantíssimo que essa reserva ela seja construída, mas eu sei que não é a realidade da maioria. Então, se você tem, você coloca, se você não tem, você pula. Assim, você vai fazer para todos os gastos. Caso tenha algum gasto que você possui e que não tá aqui, é só você escrever nesse cantinho aqui que fica tudo certo. Agora a gente vai para o fluxo de caixa projetado. O que é que significa isso? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem o ideal e o atual. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque o nosso tempo aqui é bem breve. O objetivo do preenchimento dessa planilha é, de fato, que vocês descubram quanto vocês precisam para viver hoje.
Então vamos lá. Aqui no nosso exemplo, o João tem uma receita mensal de R$ 3.000. Todas as despesas dele estão dando R$ 4.694,90. Então a gente sabe que tem uma diferença aqui de 1.400, não, uma diferença de 1.694,90. Ou seja, João tem um salário fixo de 3.000 todos os meses, mas ele colocou lá naquela planilha todos os gastos dele, viu que todo mês ele tá com menos 1.694,90. Aqui João tem duas opções. Ou ele passa um pente fino nas despesas dele e reduz o padrão de vida para que ele consiga viver só com o salário dele. Ou o João precisa criar uma nova fonte de renda, e aí trazendo para a realidade de vocês poderia ser a empresa. Diante disso, a gente percebe que para que João pague todas as contas dele em dia e fique no 0 a 0, ele precisa de um prolabore, ele precisa receber pelo serviço, pela atividade que ele desempenha dentro da empresa, pelo menos R$ 1.694,90. Dentro de uma empresa, o sócio ele é remunerado de pelo menos 3 formas distintas. A primeira é a remuneração fixa, o que a gente chama de prolabore, que também é o salário do funcionário. Então, o sócio, o dono, ele desempenha um papel dentro daquela empresa e ele recebe por esse papel desempenhado. Nós temos também a distribuição de lucros, que acontece uma ou no máximo 2 vezes no ano. E por fim, a remuneração por meta. Essa daqui ela é opcional, ainda pouco utilizada, mas eu particularmente adoro. Ela está relacionada com o crescimento do seu negócio. Então, você traça uma meta, por exemplo, esse mês a empresa faturou 20 mil. No próximo mês, eu quero que a empresa fature 40. Então, se a empresa faturar 40 mil no próximo mês, se ela conseguir dobrar esse faturamento, eu vou fazer uma retirada de R$ 2.000, por exemplo. Então, a remuneração ela varia de acordo com a necessidade e com o desejo do sócio. Mas essa retirada, ela precisa ser feita da forma correta, porque se ela for retirada do jeito errado, o impacto ele é tão grande que pode até quebrar o seu negócio, a sua empresa. Então, após levantar exatamente o valor que você precisa para custear a sua vida hoje, durante o mês, a gente vai traçar um plano de retirada, planejado todos os meses para poder acontecer sem desestabilizar a empresa. Diante disso, a empresa ela passa a ter previsibilidade e o sócio, ou seja, você, vive com mais clareza. Você sabe exatamente quanto que você vai poder utilizar na sua vida pessoal e você sabe que você vai poder fazer essa retirada da empresa sem comprometer a saúde financeira dela. Mas, se você não fizer essa definição e começar a tirar conforme a necessidade, a sua empresa ela começa a ficar sem caixa, você começa com a sensação de trabalhar muito e sentir que não vê dinheiro, que não sabe exatamente para onde o dinheiro está indo. E essa é a realidade da maioria dos empresários hoje. Então, apesar de parecer simples, não ignorem essa parte, porque a retirada do salário ela é fundamental para o bom funcionamento da empresa. Você pode estar pensando, mas no meu caso é diferente. A minha empresa é muito pequena, eu não tenho como tirar um salário agora, vou prejudicar a empresa. Mas a verdade é que separar as finanças, ela protege o seu negócio. Você precisa aprender a viver com um salário fixo. Não adianta ficar nessa ideia de que vou tirar conforme a necessidade, porque pode ser que a sua necessidade ela seja superior ao que a empresa tem condições de te pagar. E quando isso acontece e você não tem um salário definido, você começa a assaltar a sua empresa e descapitalizar. Então, o ideal é que você entenda exatamente quanto que você precisa para custear a sua vida hoje. Veja se esse valor ele tá dentro da realidade do seu negócio. E aí, nós vamos passar para as próximas aulas. Vamos lá. Vamos por etapa, mas antes de passar para a próxima aula, eu quero saber, você já preencheu a sua planilha de custo pessoal? Já definiu o valor mínimo do seu Prolabore? Anotou esse valor necessário para manter o seu padrão de vida? Assim que você fizer essas 3 atividades, nós vamos passar para a próxima aula. Vamos descobrir exatamente quanto custa para a sua empresa funcionar no mês. Nós vamos falar sobre despesas fixas, variáveis, não operacionais, mas não deixe de preencher a planilha antes de seguir para